E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do centro de massa. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Determine o centro de massa de uma calota hemisférica de densidade constante, raio interno R1 e raio externo R2. Para resolver o exercício, observe o quadro. Nele eu ilustro um corte da calota hemisférica exibindo o raio interno R1 e o raio externo R2, com uma distribuição uniforme de massa ao longo de toda a sua extensão. Como o corpo exibe simetria esférica, observe o quadro, eu posso afirmar tranquilamente que a posição x do centro de massa é igual a zero, assim como a posição y do centro de massa. Muito bem. Resta-nos agora determinar a posição z do centro de massa. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. A posição do centro de massa é igual a 1 sobre a massa do corpo em questão, a massa total, vezes a integral de Rzinho dm. Muito bem. Desenvolvendo essa expressão, assim como vimos em vídeos anteriores, você vai encontrar que a posição z do centro de massa é igual a 1 sobre a massa do corpo, que multiplica a integral de z dm. Muito bem? Como o corpo exibe simetria esférica, eu vou efetuar esse cálculo recorrendo às coordenadas esféricas. Para fazer isso, observe a figura ilustrada logo abaixo. Aqui eu representei um ponto P, localizado no espaço, através das coordenadas cartesianas, x, y e z. No entanto, nós podemos localizar esse mesmo ponto no espaço recorrendo ao uso das coordenadas esféricas. Para fazer isso, basta conhecer o vetor posição Rzinho do ponto P, medido em relação à origem O do sistema de coordenadas, o ângulo θ, ângulo formado entre o vetor Rzinho e o eixo Z, e o ângulo φ, ângulo formado entre a projeção do vetor Rzinho no plano XY e o eixo X. Muito bem? Recorrendo, portanto, a esse sistema de coordenadas, eu posso escrever, através desse triângulo retângulo ilustrado na figura, a seguinte relação. Z é Rzinho vezes o cosseno do ângulo θ. Muito bem? Vamos agora obter dmzinho. O elemento infinitesimal de massa dm é igual à densidade volumétrica de massa ρ, uma constante em nosso exercício, vezes o volume infinitesimal dv. Agora, esse volume infinitesimal em coordenadas esféricas é dado pela seguinte expressão. R ao quadrado seno de θ dθ dφ drzinho. Levando essas duas informações na expressão acima, a gente obtém a seguinte igualdade. A posição z do centro de massa é igual a 1 sobre a massa total, que multiplica a integral. Então agora z é R cosseno de θ, dmzinho, que é simplesmente ρ vezes dv, r ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ, drzinho. Muito bem? Eu vou retirar ρ da integração pelo fato de ρ ser constante. Consequentemente, z do centro de massa é igual a ρ sobre m, que multiplica. Observe agora a integração que eu vou realizar. Na variável φ, nós temos a integral de dφ. A variável φ, para que eu possa fazer a varredura completa do sólido em questão, φ tem que dar uma volta completa no meu sistema de coordenadas. Portanto, φ vai de 0 a 2π. Muito bem? Agora nós temos a integral na variável θ. Portanto, a integral do seno de θ cosseno de θ em relação a θ.
Essa variável de integração vai de 0, quando o rzinho coincide com o eixo z, vai de 0 até o plano xy, portanto, de 0 a π sobre 2. Muito bem? De 0 a π sobre 2. E agora nós temos a integral na variável rzinho. Então nós temos r ao cubo, a integral de r ao cubo, em relação a rzinho, de R1 até R2. Com isso, eu consigo fazer a varredura de todo o corpo em questão. Muito bem? Bom, sendo assim, a posição z do centro de massa é igual a ρ sobre m, que multiplica a integral de 0 a 2π de dφ pelo teorema fundamental do cálculo é simplesmente 2π. Agora nós temos a integral do seno de θ vezes o cosseno de θ em relação a θ. Para resolver essa integral, eu vou recorrer à regra da substituição. Então vamos no rascunho. Eu vou assumir que ômega é igual a seno de θ. Logo, d ômega é a derivada do seno de θ em relação a θ, portanto, é o cosseno de θ dθ. Logo, essa integral vai ficar da seguinte forma. Então, nós temos a integral de ômega, observe que seno de θ é ômega, e eu vou trocar o cosseno de θ dθ por d ômega. Muito bem? Agora eu vou mudar os limites de integração com base nessa relação. Quando θ é igual a 0, seno de 0 é 0 e, portanto, ômega é 0. Quando θ é igual a π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1, portanto, ômega é 1. Logo, nós vamos obter aqui, pela regra do expoente, ômega ao quadrado sobre 2 de 0 a 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, você vai obter meio menos 0 e, portanto, meio. Muito bem? Vezes, nós temos a integral de rzinho ao cubo em relação a r. Pela regra do expoente, você vai encontrar aqui r à quarta sobre 4 de R1 a R2. Pelo teorema fundamental do cálculo, você vai encontrar um quarto que multiplica R2 à quarta menos R1 à quarta. Muito bem? Para finalizar o cálculo, vamos agora em busca da massa total, da massa do corpo em questão. Então, nós sabemos que a massa total é igual a ρ vezes o volume total. Logo, nós temos ρ que multiplica. Observe a figura mais uma vez. Lembre-se que nós temos aqui uma calota hemisférica. Para determinar o volume dessa distribuição uniforme de massa, eu vou utilizar o seguinte raciocínio. Vou calcular o volume da esfera mais externa, portanto, 4/3 de π R2 ao cubo, e vou fazer menos o volume da esfera mais interna, 4/3 de π R1 ao cubo. Como nós temos uma calota hemisférica, ou seja, a metade disso, eu vou multiplicar a expressão por meio. Muito bem? Bom, eu vou levar este resultado na expressão acima, já efetuando algumas simplificações. Então vamos lá. A posição z do centro de massa é igual. Então, no numerador, nós temos o número 2 aqui sendo simplificado. Logo, eu tenho π vezes ρ sobre 4. Então, π vezes ρ sobre 4. Muito bem, não esqueci de nenhum termo, que multiplica R2 à quarta menos R1 à quarta. Tudo isso dividido pela massa do corpo. A massa do corpo aqui se encontra. Então, eu tenho ρ vezes meio, ρ vezes meio, que multiplica 4/3 de π R2 ao cubo menos 4/3 de π R1 ao cubo. Muito bem. Eu posso simplificar ρ com ρ. Eu posso simplificar π. Observe o quadro.
E agora nós temos o seguinte: 4 dividido por 2 no denominador dá 2. Eu posso colocar aqui o número 4 em evidência, ou melhor, 4/3 em evidência, e com isso a gente vai obter 8/3 no denominador. Logo, Z do centro de massa é igual. Então vamos lá. No numerador, R2/4 menos R1/4. No denominador, como eu coloquei 4/3 em evidência, R2 ao cubo menos R1 ao cubo. Muito bem. E no denominador, restou 8/3. Logo, este termo fica multiplicado por 3/8. Muito bem. Observe no quadro o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.